Prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar pra vocês isso, que é um assunto que eu não costumo ver muito no YouTube brasileiro. Inclusive eu vejo até pouco no Instagram brasileiro, parece que as pessoas não estão praticando isso, não conhecem, né, essa forma de treinamento, que são os saltos, né, é a pliometria. Eu vou explicar rapidamente por que ela funciona, vou tentar simplificar, tá, porque é uma parte bem complicada da ciência, e falar como eu tenho implementado no meu treino. Mas antes do vídeo começar, eu vou deixar pra você dar uma olhada aqui na descrição do canal, tem algumas formas de você auxiliar o canal de maneira direta, tá? Mas caso não seja possível, vou pedir pra você já deixar aquele joinha, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo, nem que seja só um bom vídeo, que já ajuda bastante o canal, principalmente nas estatísticas, porque é assim que o YouTube funciona, beleza? Então vamos lá, pliometria. Eu acho que o mais importante é eu falar o que é e por que funciona, tá? Mas eu vou tentar simplificar, porque realmente eu teria que ir lá pro quadro, escrever bastante, mas eu não tô nesse clima hoje, tá? Então é assim, o conceito é você realizar saltos de maneira explosiva, tentando propositalmente utilizar o máximo de fibra possível. Por que isso acontece? Existem duas coisas que são importantes de eu falar. O primeiro é que quando a gente está realizando um movimento contra uma resistência da gravidade, ou seja, o peso do nosso corpo, o implemento, existem fases e existem níveis da curva de força, né? Existem partes do exercício que são mais fáceis, por isso a gente move mais rápido. Existem partes dos exercícios que são mais difíceis, por questões alavancas, comprimento do músculo, por isso a gente faz mais devagar. Exemplo simples, né? No supino. Quando a gente está saindo do peito, geralmente é a parte mais difícil, então a barra vai devagar. Quando a gente está terminando o movimento, a gente vai desacelerando naturalmente. Isso é uma tendência natural do nosso corpo para poder gastar menos energia, tá? E assim a gente conseguir performar melhor no dia a dia, sem ficar 100% exausto. Então por isso, quando você está pensando em um treinamento esportivo, a gente está querendo lutar contra isso. Por que isso é interessante? Porque você vai estar utilizando mais fibra muscular, vai estar trabalhando mais. E se você evitar a fase da desaceleração, você consegue estar sempre forçando o seu corpo a gerar mais adaptações e ficar cada vez mais rápido. Pensa num corredor. É muito comum a pessoa começa a correr, pode ser até 100 metros rasos, mas geralmente uma distância maior. A pessoa começa a correr, aí ela chega no ápice da aceleração e depois ela começa a desacelerar. Então, quanto maior for a fase de aceleração da pessoa, mais rápido ela consegue chegar na linha de chegada. Então, ela vai terminar a prova mais rápido. Então, a mesma forma o supino. Se eu começo a desacelerar muito, chega até um ponto que eu não consigo gerar aceleração suficiente no tempo de terminar a repetição e eu falho, tá? Muita gente fala, inclusive Luiz Simas, que você mede força não em carga, você mede força em velocidade. E da mesma forma a aceleração anda junto. Então, se o que faz eu supinar 100 kg e não supinar 105, por exemplo, não é eu não gerar força, é eu não gerar força rápido o suficiente. Porque se eu colocar ali o isométrico, é capaz de eu chegar até o 110 de força, tá? E por que eu não terminei a repetição? Porque eu não consegui acelerar, eu não tive a velocidade para terminar a repetição. E aí entra a pliometria. É uma forma de eu forçar o meu corpo a gerar o máximo de velocidade, recrutar o máximo de fibra muscular para terminar a tarefa. Por quê? Para eu realizar um salto, ou eu gero muito movimento muito rápido, ou eu não termino a repetição, eu não chego lá em cima, entendeu? Então você está sempre forçando o seu corpo a usar o máximo de fibra muscular possível. Inclusive daí já vem uns conceitos da pliometria que é sempre mal interpretado, que é toda repetição você tem que fazer o máximo que você consegue. Você tem que saltar o mais alto possível, vou falar disso daqui a pouco. Não, mas você tem que fazer o máximo que você consegue naquele momento, tá? Dada aquela conjuntura dos fatos. Então beleza, esse é o conceito. Como que a gente aplica isso na prática? Eu tenho que realizar diversos saltos fazendo o máximo que eu consigo, mas eu não vou estar fazendo uma repetição máxima, por exemplo. Eu posso treinar repetições, mas eu tenho que tentar mover o meu corpo mais rápido para eu conseguir alcançar e terminar o salto. Como é que a gente pode fazer? Várias formas. Eu posso fazer isso, por exemplo, pulando em um lugar mais alto, ou seja, eu saio do chão, vou para um lugar mais alto. Eu também posso fazer isso do alto, né, de um lugar alto para o chão, então eu vou estar absorvendo essa energia. Acontece que, embora seja muito positivo, vamos dizer assim, no sentido de gerar adaptações, é perigoso. Eu posso acabar machucando meu joelho, porque ele vai estar absorvendo muita carga. Então essa forma ela é acoplada, vamos dizer assim, a outras formas. Por exemplo, eu estou num lugar alto, eu salto até o chão e do chão eu vou para um outro lugar que é mais alto do que o primeiro, né, originário. Então eu estou lá 10 centímetros do chão, eu salto para o chão e vou para um lugar de 20 centímetros. É quase como um supino. Estou no alto, desci a barra até o peito e gerei energia. Eu tenho a fase excêntrica, que é quando eu estou caindo no chão, e tem a fase concêntrica, que é quando eu estou subindo. Essa é uma forma. Eu também posso fazer, por exemplo, eu estou no chão de joelhos e pulo até um lugar mais alto. Eu posso utilizar só uma perna. Eu posso descer com, por exemplo, estou num lugar de 10 centímetros. Eu ponho a perna direita para descer até o chão e com a perna direita eu salto para o lugar mais alto. Então, já pode perceber que existem várias estratégias. Ele é tão diverso quanto o treinamento com barra, por exemplo. Eu posso fazer 1 milhão de coisas, cada coisa tem uma adaptação específica, cada coisa vai te ajudar em determinado momento. A importância
importância é que, o que é interessante? É interessante que a gente sempre tem alguma forma de saltar no nosso treinamento, porque à medida que a gente vai ficando mais forte, e isso é muito comum até em pessoas mais intermediárias, mais avançadas, ela chega em um ponto que ela consegue aumentar mais a carga na barra, mas ela começa a ficar mais devagar. Por quê? Porque ela não tem um treinamento constante, um esforço constante de estar sempre ativando o máximo de fibra e tentando mover o mais rápido possível. Principalmente se você só treina com peso e não usa resistência alternada. Então você meio que fica preguiçoso. Você acostuma o seu corpo a ter uma parte muito difícil e uma parte muito fácil. Então seu corpo ele vai entendendo como é que funciona aquele movimento e vai chegar uma hora que ele vai usar só a quantidade de fibra que ele precisa naquela tarefa. Demora, porque o seu corpo tem que gerar adaptação, ele tem que aprender, ele tem que entender o movimento, ele tem que melhorar a técnica. Então nesse momento você sai, por exemplo, de 100 kg até 160 no seu agachamento. Aí, vamos supor que do 160 até o 210, você pode até ficar mais forte e ficar cada vez mais devagar. Aí você vai ter uma dificuldade de mover cargas mais leves para repetições, você não vai conseguir saltar. Então imagina a situação, o cara ele aumentando o agachamento e toda semana ou todo mês ele testa o salto dele em altura. Vai acontecer que o salto em altura dele vai subir junto ao agachamento, né? Não a mesma proporção, mas ambos vão subir, vão subir, vão subir. Uma hora o agachamento vai subir, o salto não. O que aconteceu? Essa pessoa ficou mais devagar. Então se você sempre tiver alguma forma de salto no seu treinamento, você evita com que isso aconteça, os dois continuam caminhando juntos e à medida que você vai ficando mais forte, você vai ficando mais rápido, tá? Isso é o que a gente quer de um atleta. A gente quer que o atleta seja forte e o atleta seja rápido. Recomendações de maneira geral são 20 saltos por semana, tá? No mínimo, para começar, mas muita gente gosta de esperar que você tenha um determinado nível de força no agachamento, justamente porque eu falei que os dois caminham juntos, pra quando eles não começarem a caminhar, você começar a treinar. Umas pessoas fazem isso, outras pessoas não, tá? E depende do treinador, mas isso é algo que acontece. A gente geralmente fica nos 20 saltos por semana porque isso são informações obtidas experimentalmente. De menos não gera adaptação, de mais você ainda consegue, mas 30 saltos por semana, vamos dizer assim, já começa a ser coisa demais, tá? Então as pessoas costumam entrar por aí. Alguns costumam fazer até, por exemplo, 30 saltos por semana, 15 em uma sessão e 15 em outra. Isso costuma acontecer. Ou 20 saltos em uma só sessão. A ideia é que você use esse número como referência, tá? E acabe brincando, ver o que você consegue e o que você não consegue. Como eu uso no meu treinamento, essa parte eu queria chegar. Falei tudo pra chegar aqui. Eu gosto de fazer um princípio, você deve ter me visto falando, caso seja inscrito aqui no canal, no meu vídeo de treinamento de ombro, tá? Eu quero fazer o mínimo possível para que eu tenha a resposta interessante. Então, no meu caso, eu vou fazer o máximo possível para eu não ter que saltar muito alto. Por quê? Porque essa aqui é a minha academia. Eu não tenho muita coisa para empilhar. Ou eu tô saltando em cima de um banco, ou eu tô saltando em cima de um pneu, tá? Então, eu tenho que sempre tomar cuidado com isso. Então, o que eu vou estar utilizando? Eu utilizo os saltos do joelho, tá? Do joelho eu salto até o chão, ou do joelho eu salto em altura. Então, a altura ela é relativamente limitada. E, além disso, a utilização de carga, porque isso ajuda muito. Se eu tô em uma posição de joelhos e salto até uma altura de 10 centímetros e eu peso 70 quilos, eu gero uma força X. Agora, se eu tô no chão, salto até 10 centímetros e tenho 20 quilos nas costas, eu tô gerando uma força para mover a massa de 90 quilos, entendeu? Porque é meu corpo mais 20. Então isso acaba deixando a gente muito mais forte e muito mais rápido. Além disso, se eu salto com 20 quilos, na hora que eu tirar e fizer só com o peso do corpo, eu vou voar. E o meu salto pode ir automaticamente para 15 centímetros da posição de joelho. Isso eu acho que é muito interessante. Uma outra coisa que eu comecei a fazer recentemente é saltar de uma perna só. Eu estou no chão, eu salto até uma altura de 15, 20 centímetros só utilizando uma perna. Esses números eu estou jogando como exemplo, tá? Porque eu realmente não tenho medido isso ultimamente. Mas caso seja do interesse de vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou lá e faço a medida para tirar essa dúvida. Então eu costumo brincar com esses três elementos. Dificulta o salto, tá? Uso carga e uma perna só. Dessa forma eu consigo saltar sem ter que empilhar muita coisa, sem ter que correr o risco, mesmo porque eu sou meio medroso de altura, tá? Confesso. Então eu gosto de ficar sempre perto do chão, mas ainda assim tem os benefícios. Eu costumo fazer 4 séries de 5 repetições, uma vez por semana no meu condicionamento. Por isso que meus vídeos não são os dos melhores. Geralmente eu tô bem cansado. Mas um benefício que eu vejo nisso é que eu tô obrigando o meu corpo a gerar o máximo de recrutamento possível naquelas fibras musculares enquanto eu estou cansado. Se eu consigo gerar uma força muito alta quando eu tô cansado, por mais que não seja o meu melhor, quando eu estiver descansado eu vou conseguir gerar mais ainda. E aí vai ter muitos, imagino que eu vou ter muitos ganhos a partir disso, tá? Treinando força máxima, força dinâmica, força de resistência nas repetições e explosividade, você está treinando quase todos os tipos de força ao mesmo tempo. Elas, se você alterar os seus exercícios frequentemente, você consegue caminhar com todas ao mesmo tempo para frente e embora os seus ganhos não vão ser inacreditáveis, absurdos em uma delas, você vai ter ganhos bons em todas. E isso eu acho que é bem interessante para a maior parte das pessoas que treinam. Beleza? Esse é o vídeo que eu trazer hoje, espero que você tenha gostado. Se for um assunto de alta complexidade para vocês, eu peço para vocês deixarem um comentário também, que eu trago mais vídeos sobre o assunto. Se tiver gostado, eu peço para deixar um joinha, não deixe de se inscrever no canal, mais de 400 vídeos sobre treinamento de força, e dá uma olhada nesse site aqui embaixo, pentagonstrength.com, porque eu já vou ficando por aqui, e se você assistiu até aqui, muito obrigado.